Ni hao, seus nerds de relações internacionais, tudo bem com vocês? E vamos aí pro Leon e pra Nils tentando explicar, né, o que está acontecendo nesse mundo aí com Putin, Ucrânia e Trump. Vamos lá, a gente tá no meio da live aqui, a gente não tinha preparado o tópico, mas a galera pediu pra gente comentar o negócio do Trump com a Ucrânia, porque o Trump fez uns comentários sobre a Ucrânia pejorativos recentemente, principalmente em relação ao Zelensky, que é o... Isso aqui foi antes da treta, né? Antes do Zelensky e do Trump brigar na Casa Branca. Líder da Ucrânia. E eu abri agora também a notícia aqui, e já teve mais coisa no desenvolvimento disso. Aqui, segundo o Globo, o Trump disse que a presença do Zelensky em negociação não é muito importante. E aqui a gente está falando das negociações de paz da guerra entre Ucrânia e Rússia. Aparentemente, o Trump quer negociar bilateralmente com o Putin, né? Com Putin, deixando a Ucrânia, que é uma das partes da guerra, obviamente, fora disso. E parece que ele está ignorando também os parceiros europeus, que são as pessoas que eles vão querer depois que participe do eventual força de paz na Ucrânia para garantir os termos do cessar-fogo ou do fim do conflito. Mas vamos lá. E Casa Branca insiste em acordo de terras raras. O que acontece? O Trump propôs agora que, se a Ucrânia quiser continuar sendo apoiada, eu estou simplificando aqui as coisas, um acordo de acesso a 50%, se eu não me engano, do que a Ucrânia tem, do que chama de terras raras, que são elementos raros que se usa em tecnologia e outras coisas. Armamento, inclusive, né? A China tem as maiores reservas de terra rara do mundo e semana passada, aí, quando começou essa história de tarifas do Trump e sanções, a China falou, olha, nós vamos deixar de exportar isso e aquilo, que são metais que os Estados Unidos usam para a produção de armamento, inclusive. E ele acabou também dizendo que republicano também diz que a Ucrânia não tem nenhuma carta na manga para negociar o fim da guerra e elogia ótimas conversas que teve com Putin. E aqui... A mesma coisa que ele falou durante a briga lá na Casa Branca, né? Você não tem nenhuma carta para jogar. E o Zelensky falou, eu não vim aqui jogar carta. Vai seguindo. É porque isso daqui é uma atualização de algo que já aconteceu nessa semana, que foram os ataques que ele fez em relação ao Zelensky e também a aproximação que ele fez com Putin para poder negociar um fim para a guerra, e ele teve até, se não me engano, uma conversa direta com Putin, né? Eles teve uma ligação, até onde eu sei. E parece que eles vão começar rodadas de negociação agora que vão ser rocheadas na Arábia Saudita. O que está acontecendo, gente? Por que você está vendo essa mudança da política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia? Os Estados Unidos, que até agora foi o país que mais apoiou a Ucrânia. Obviamente, você teve uma mudança da administração agora dos Estados Unidos. Chegou um novo presidente que tem uma visão um pouco diferente dessa coisa toda. Até agora, os Estados Unidos foi o país que, junto com a Europa, junto com os parceiros europeus, foi o país que mais apoiou a Ucrânia. Claro que militarmente foi os Estados Unidos, mas óbvio que a Europa não deixou de apoiar também. Muitos dos números que a gente vê correndo por aí compara o número da ajuda militar dos Estados Unidos com a ajuda militar europeia, mas claro que esses não são os únicos números de doação. A Europa também fez muita ajuda humanitária, porque a Ucrânia, para poder lutar uma guerra, precisa manter comida na mesa e as luzes funcionando, não é mesmo? Né? Então, se você pegar, se eu não me engano, num dos números que eu vi, se você pegar o número bruto de todo tipo de doação, a Europa ainda está um pouco na frente dos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas é inegável que, em termos de doação militar, pelos números que eu vi aqui, tem vários números. Mas essa doação é no sentido de dinheiro? Assim, ele fala em doação que, na verdade, não é doação, né? A Ucrânia vai ter que pagar isso aí de alguma forma. E a gente está vendo isso justamente nessa questão dos metais terras raras. Não tem doação. Nada vai sair de graça ali. Nada. A Ucrânia vai ficar devendo pro resto da eternidade, cara. E a gente já viu isso em várias outras situações dos Estados Unidos com esses parceiros, né? Parceiros, aliados, que na verdade não são, né? Eles vão ter que pagar isso aí de alguma forma. Nada de graça. Ok, uma coisa ou outra deve ter sido tipo doação, mas assim, nada vai sair de graça, irmão. Os números correndo aí, os Estados Unidos foi o maior doador, o maior apoiador da Ucrânia nesse sentido. Mas agora parece que com o Trump a coisa mudou totalmente. E eu acho que tem uma racionalidade por trás de tudo dos Estados Unidos, não que eu concorde, porque você tem aí uma discussão que é a discussão moral e a outra que é a discussão prática, pragmática, né? A discussão moral, para mim é ponto dado, que obviamente a Ucrânia é o país que foi invadido. Vamos concordar. Óbvio. Mas a Ucrânia tinha que ter tentado não sei o que. Não. O que é garantido no direito internacional é a integridade territorial do seu país. Independente do motivo, independente da argumentação que a pessoa invente, a Ucrânia foi invadida. Um país violou a integridade do outro. Sim. É igual assim, eu te dei um soco, mas você falou umas palavras que eu não gostei. Não, quem deu o soco tá errado. Obviamente, do ponto de vista moral, é isso. É inegável. Claro que tem uma galera fazendo agora um malabarismo cerebral aí, pra poder justificar essas coisas, mas do ponto de vista moral, a Rússia é o agressor, a Ucrânia é o agredido, a Ucrânia estava se defendendo. Só que você tem uma outra discussão que é do ponto de vista pragmático. Qual que é o problema dos Estados Unidos agora? Durante toda a Guerra Fria,
o principal foco dos Estados Unidos em termos de segurança era a Europa. É onde estavam os principais parceiros econômicos dele. Era um país que ele não queria que caísse na mão dos soviéticos, que não se convertessem em países comunistas, né? Então, os Estados Unidos têm base na Europa, os Estados Unidos garantiu a segurança da Europa durante a Guerra Fria. E o que a gente tem de estrutura na Europa são estruturas, não que os Estados Unidos não têm interesse de manter base em vários locais do mundo, isso é importante, porque são logísticas para você poder mover suas tropas, mover suas forças e tal. E manter o imperialismo rodando, né? Óbvio. Mas muito do que a gente vê da segurança dos Estados Unidos que ainda tem na Europa foi coisas que sobraram da Guerra Fria. Foi uns fantasmas da Guerra Fria ainda. Porque por muito tempo a Rússia não foi uma ameaça, né? Voltou a ser. Contanto que agora se fala que a gente não está mais no mundo unipolar, no qual os Estados Unidos mandam em tudo, que é o que a gente teve no final da Guerra Fria, mas a gente está no mundo multipolar e a gente já falou disso aqui. Que você tem 3 potências no mundo hoje. Tá? Grandes potências. Que bom. Você tem os Estados Unidos, não perdeu esse status. Você tem a China, segunda economia. E você tem, num distante terceiro, mas ainda assim de forma relevante, a Rússia. Por que a Rússia é uma potência? Se for olhar em termos de questão de PIB, se não me engano, a Rússia é menor que a do Brasil, ou está ali no nível do brasileiro. O Brasil não é uma grande potência. Por que a Rússia é uma grande potência? Porque tem outras questões além de poderio econômico, tá? Primeiro, você tem o poderio bélico. Obviamente, a Rússia herdou todo o aparato da União Soviética, tá? Incluindo bombas nucleares. Bombas nucleares. Mas assim, cara, não dá pra cobrar o cara falar um negócio que foi 2003. Nem o YouTube existia em 2003, tá? E a gente não tá falando de Iraque aqui, né? O Iraque também foi invadido. Então não dá, assim, dá pra argumentar o que o Leão tá falando sem cair nessa conversa aí de onde é que ele tava. Pô, mano, 2003, né? A conversa aqui não é sobre o Iraque. Não é esse o ponto, né? Tem coisas que você não perde, né? Você tem expertises que são construídas ali, sua capacidade de construir armamentos e coisas do tipo, perdeu muito, mas não perdeu totalmente, ainda bem capaz nesse sentido. Uma coisa, por exemplo, que o Brasil nunca construiu. Você tem também, obviamente, a questão energética, você não pode negar isso, é acesso a um recurso muito importante que a Rússia tem, tá? A produção de petróleo e gás. Mas uma outra coisa muito importante, e eu já falei disso aqui antes, é a questão logística. É a posição geográfica da Rússia. Quer dizer que ela pode dispersar as forças dela por terra em vários cenários de guerra importantes, no leste europeu, no Oriente. Porque o ponto não é esse aqui, Milena. O ponto não é esse aqui. O ponto dele é a Ucrânia foi invadida. Independente do motivo, a Ucrânia foi invadida. Tá? Obviamente que tem explicação para essa invasão? Tem. Mas a Ucrânia foi invadida. É isso que ele estava querendo dizer. Entendeu? Oriente Médio, no leste asiático, ela tem acesso a tudo. Isso é muito importante porque uma das principais questões de poderio militar é a questão logística, é a capacidade de você projetar suas forças. Por exemplo, os Estados Unidos têm essa capacidade de colocar as forças dele em qualquer lugar do mundo? Tem, mas é um custo muito alto. Os Estados Unidos, se eu não me engano, mantém base em mais de 70 países, né? Tem uma marinha gigantesca com porta-aviões, Mano, o custo de ar-condicionado dos Estados Unidos... eu não lembro do valor, mas eu lembro dessa informação, né? Que eles gastam uma fortuna só em ar-condicionado para manter as bases funcionando, principalmente em países muito quentes. Que é um troço absurdo, assim, absurdo. Uma série de armamentos, veículos e coisas do tipo, muito obrigado, que são voltados à projeção de força. Isso é um custo muito alto. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos, diferente da Rússia, em certo sentido diferente da China, ele não está presente fisicamente por terra, tá? Nos cenários de guerra, nos espaços de conflito que são relevantes para ele. Os Estados Unidos, estrategicamente, tá, em termos de segurança, é uma ilha. Porque você tem 2 fronteiras que não são fronteiras que geram problemas de segurança para ele. E aqui a gente não está falando de migração, está falando de coisa de tráfico de drogas, nada. E os Estados Unidos é longe, né? É longe das guerras, bem longe. Nada disso, tá, gente? A questão, tipo assim, um país que quer criar problema para o seu. Os 2 países que tem na fronteira dos Estados Unidos são aliados. Então, os Estados Unidos consegue ser essa potência nesse sentido, mas gastando um absurdo com capacidade de projeção de força. Sim. A Rússia consegue fazer isso em vários sentidos de forma muito mais barata. Obviamente, ela tem acesso também ao Ártico. Você pensa na posição geográfica da Rússia. Então, a soma de tudo isso e o fato de que, de fato, a economia da Rússia se recuperou na era Putin pra caramba. Não tô fazendo aqui juízo de valor em relação à moralidade disso, obviamente. Você tem que fazer muito exercício cerebral aí pra tentar justificar pra você se acha que o Putin é um presidente democraticamente eleito, porque ele não é, né? Cara, aí eu sou obrigado a concordar, né? Porque, pô, o cara ganhar todas as eleições aí com 90%, mano, a coisa não tá bem certa aí, né? A Rússia é um país livre, porque não é. Mas, de fato, ele trouxe a Rússia de volta do mundo dos mortos, tá? A Rússia, que era um estado falido no pós-guerra, ela se reestruturou no Putin. De forma oligárquica, cheia de problema, mas se reestruturou. Um país falido por quê, né? Então você tem essa terceira potência da Rússia. Se você é uma das 2 potências que tem condições de criar problema uma para outra, Estados Unidos e China, com quem você não quer ter problemas adicionais? Ou quem você quer trazer para o seu lado? Dos dois, a terceira potência. A disputa vai ser, ele sabe que vai ser entre Estados Unidos e China. Gastar dinheiro para combater Rússia não é uma coisa que de forma pragmática você quer fazer. Claro que você ainda está preocupado em conter a Rússia, o avanço da Rússia no leste europeu.
Você não quer deixar livre para ela. Mas os Estados Unidos não quer gastar dinheiro com isso. Aí o que eles estão pressionando agora para os europeus fazerem isso? Mas teve o lance da Europa deixar de ser interessante, né? Exato. E aí que tá. PIB europeu, os problemas sociais europeus. Não, mas não é em termos de estrategicamente a Europa deixou de ser interessante. O que acontece? A gente fala muito do que o Trump fala, mas o Trump, você tem que pensar ali, não que as coisas que ele fala não têm consequência e que ele não está liderando a coisa. Eu não quero diminuir a importância do que ele fala. Mas você tem que olhar o discurso da galera que está operacionalizando as ideias do Trump. Aí que mora o perigo. Aí que você tem que colocar atenção. Que é a galera que não tá aparecendo no Twitter, que não tá ganhando manchete, mas é quem vai... É a ordem executiva do negócio. É que a gente já falou isso várias vezes em live aqui, né? O Trump fica com essas maluquices, vou invadir a Groenlândia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a galera fica discutindo isso aí, enquanto esse pessoal que o Leon e a Nil citaram estão aí por debaixo dos panos, controlando, né? Mexendo ali as cordinhas para controlar a política internacional dos caras. Né? Se você quiser entender a racionalidade inteira disso, entregue à luz do dia, o cara falando todas aquelas coisas no claro que a galera só fala no escuro. Dá uma olhada, acho que se não me engano é nesse discurso do atual secretário do Trump de defesa, que é o Pete Hegseth. É esse discurso dele aqui, se não me engano, você pode procurar depois, tá com a legenda aí, ele fez recentemente, onde foi em Brussels, Esse cara era apresentador da Fox News, né? Se eu não me engano, era apresentador da Fox News. E o cara virou secretário de defesa. Na reunião da OTAN. O que ele disse? Ele deixou bem claro que a Europa não é prioridade, que o problema dos Estados Unidos agora tá no Indo-Pacífico. É basicamente a China, tá? O foco dele agora é no leste asiático. Ele não quer gastar dinheiro e recursos na Europa. Por isso que ele tá falando, primeiro que vários países da Europa não bateram a meta da OTAN de gastar 2% da sua receita com segurança. Ele tá falando, não, vocês não vão gastar nem só 3, não. Provavelmente vocês vão ter que gastar 5. Agora vocês vão ter que dar conta disso. A gente vai negociar essa paz com a Rússia. Vai ter que ter uma força dentro da Ucrânia estrangeira para manter os termos desse acordo. E não vai ser da gente. Vai ter que ser potência Europa, vai ter que ser de potências europeias, vocês, e de outros países, e Canadá e outros. Então, os Estados Unidos falou, a gente vai negociar e a gente não vai cuidar. É vocês. E ele falou claro por quê. São vocês, né? São vocês. Por quê? Por quê? A nossa preocupação é com a China agora. A próxima guerra que tiver, se tiver, vai ser lutada no leste asiático. Eles têm que se focar agora na contenção da China. E os problemas da China, eles são vários, mas tem 2 focos principais atualmente, que são um problema. Dos Estados Unidos com a China, tá, gente? Primeiro grande... vou deixar claro, né? Dos Estados Unidos com a China. Não são problemas da China, né? Vamos lá. Grande problema, eu vou falar rápido aqui porque a gente já falou disso na live. Taiwan, província rebelde. Para todos os propósitos. Não é sem aspa, é rebelde mesmo. Porque todo mundo reconhece isso, inclusive o Canadá, onde vocês moram, né? Os Estados Unidos também reconhecem. É um país independente, só que ninguém reconhece. Para todos Então não é um país. Né? Propósito, por quê? A gente já falou aqui. A gente foi para Taiwan, eles não podem ter embaixada porque ninguém pode reconhecer eles como país, porque senão dá problema com a China. Ele tem um escritório. Aqui eles têm um escritório cultural. Cultural, não é nem diplomático. Que emite visto para você ir para lá. Tem moeda própria, tem governo próprio, tem tudo próprio, tá? E a segurança deles é garantida pelos Estados Unidos. Estados Unidos ajuda na segurança. China... Por que será, né? Por que será? Porque é uma base militar colada na China. Simples assim. Quando o Chiang Kai-shek foge para Taiwan em 49, o cara mete uma ditadura lá. Uma ditadura. Mas aí tudo certo, né? Porque era a ditadura parceira dos Estados Unidos. Quando o ditador é amigo dos Estados Unidos, não é ditador, era presidente. Né? China disputa e obviamente quer Taiwan. Porque Taiwan virou um centro de uma coisa chamada semicondutores. Todos os chips de computador que você tem, quase todos de ponta, são feitos em Taiwan. De novo, chips da NVIDIA, que estão movendo o mundo de AI agora, são desenvolvidos pela NVIDIA. A NVIDIA não tem fábrica. Não, mas a história de Taiwan é bem mais antiga, né, Leão? Não é por causa dos chips. Não é por causa do chip. O Mao Zedong já falava disso. E não tinha chip em Taiwan nos anos 60, anos 70. O Mao Zedong morreu em 76. Então não é por causa dos chips. Inclusive, assim, hoje, do jeito que a China está metendo dinheiro em produção de chip, daqui uns 5 anos Taiwan não vai ter essa importância tão grande com relação a chips. Então a ideia não é essa, né? A ideia é recuperar o país e não ser estrangulada pelos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm uma cadeia de bases militares ali e Taiwan é a última parte que falta para a parada. Fabricado em Taiwan, TSMC. Agora até os novos processadores da Intel, as placas gráficas da Intel, que antes eram fabricadas nos Estados Unidos por Intel. Essa geração agora está sendo feita em Taiwan. Todos os processadores da Apple são feitos em Taiwan. Todos os processadores da AMD. Os chips que rodam seu Xbox e o PlayStation 5, Taiwan. Tudo Taiwan. Porque a TSMC é que tem a tecnologia mais avançada, é o melhor lugar para você fazer esse tipo de coisa atualmente. Só que tem um porém. Os Estados Unidos
não só limita a quantidade de chips que pode para a China, mas veta que empresas chinesas tipo a Huawei fabriquem coisas em Taiwan. Então a tecnologia de chips, a tecnologia de AI deles está comprometida na China, por isso que o DeepSeek foi tão importante, porque eles conseguiram fazer uma coisa muito boa com chips defasados, tá? Mais fracos, porque os Estados Unidos não deixam entrar os chips mais novos lá. Esse é o primeiro problema. O outro problema está aqui. O Mar do Sul da China. Por quê? Tem vários países aqui, Filipinas, vários países aqui, Filipinas principalmente, que se lasca com isso. Vietnã. Não, o Vietnã eles entraram num acordo. Calma, o Vietnã é um pouco... Pode ser problema também, mas eles entraram num acordo há muito tempo atrás. Obviamente, se seu país está aqui, você tem que assumir que uma parte dessa costa aqui pertence a ele, né? Todo país aqui, você desenha um desenho em volta dele, ele tem direito de exploração. Do oceano. Do oceano, direito exclusivo, né? O Brasil tem isso aqui também. Tem? Não para a China. Não o Brasil, gente, a Filipinas. Filipinas Calma lá. calma. O que a China fez? Na época da Guerra Civil ainda, você tinha um outro governo que era o Kuomintang, que foi o governo que escapou para Taiwan, por isso que Taiwan é independente. É o governo do Kuomintang, que é um partido. Na época da Guerra Civil. Escapar assim, como eu falei também, fugiu, né? Mas aí os caras invadiram Taiwan. E eles tiraram o governo de Taiwan e forçaram o governo deles. Porque lembrando que Taiwan tinha sido tomada pelos japoneses, tá? Por isso que, assim, para quem compara Taiwan com a Ucrânia, Taiwan já fazia parte da China até 1898, se não me engano, que é quando os japoneses tomam Taiwan. Então, assim, né? E Taiwan não é independente. Né? Então, Civil, quando os comunistas estavam tomando a China, ele reivindicou todo esse mar aqui da China. E aí os comunistas chegaram no poder e falou, concordo, é tudo nosso. Esse mapa, né, desse mapa do sul da China, não foi a Kuomintang que fez. Esse mapa do sul da China já é muito, 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 muito mais antigo. É muito mais antigo. A Kuomintang simplesmente falou, é nosso, sabe? Porque já tinha, assim, antes do capitalismo começar, desse imperialismo gigantesco, né, das grandes navegações, etc., já tinha essa influência chinesa ali, tem outras ilhas que já eram chinesas. A partir do momento que a galera começou a ver que, isso é importante, ter essas coisas é importante, a China falou, é nosso. A Kuomintang veio e falou, é nosso, e o Partido Comunista falou, é isso aí mesmo também. Concordo, 100%. E aí você tem um problema seríssimo. Tá? E de fato, é um problema que está se escalando cada vez mais. Atualmente você tem briga de jato d'água e coisas do tipo, e facadas em botes de guarda costeira com pescadores e coisas do tipo. O treco ali tá complicando. Mas começou a ter disputa, essa disputa acontecendo o tempo inteiro, porque basicamente a China nega todo mundo o acesso a isso daqui e fala, é tudo meu. Ela só abriu aqui uma exceção, se não me engano, pro Vietnã, na época que o Vietnã era comunista, em solidariedade ao... Não, o Vietnã, eles têm uma parte ali, que é uma ilha deles, que a China já se acertou com eles, né? Ao governo com o mesmo regime, com um regime parecido. Mas tem outros problemas também, tá? Eles têm uma disputa com o Japão também, algumas ilhas, se não me engano, tem várias coisas ali. Tudo isso é um problema muito sério. Contanto que os Estados Unidos já está construindo, eles estão construindo uma linha de defesa para basicamente fechar a China aqui, que vem desde o Japão, acho que é Okinawa que eles começam e vão até lá embaixo, e tem a parceria da Austrália também, contanto que os Estados Unidos fechou um acordo para a Austrália ter acesso a umas tecnologias de submarino e coisas do tipo para participar nesse tipo de defesa aqui. Esse é o interesse dos Estados Unidos, obviamente que eu estou resumindo, tá? Essa é a grande preocupação. Então, o que o Trump está tentando fazer é se livrar da Ucrânia o mais rápido possível. Pra focar lá. Para focar só aqui. Isso extraído da fala do chanceler deles lá. Não, do secretário de defesa, tá? Isso vai fazer o quê? Vai forçar a China a reunificar Taiwan o mais rápido possível. Aqui na China, eu perguntei para um monte de gente já, inclusive gente do partido. Assim, claro que não é gente que manda no partido, é gente que é membro do partido só, né? E sobre assim, como é que vocês acham que vai ser essa reunificação, né? E eles acham que vai, assim, a China vai realizar algum exercício militar e enquanto o mundo vai achar, nossa, mais um exercício militar da China, a China vai... é isso aí, pegamos. É isso aí. É como eles acham que vai acontecer. Porque volta e meia acontece exercício militar da Marinha Chinesa ao redor de Taiwan. E está começando eles estão começando a fazer exercícios militares cada vez mais próximos da ilha principal de Taiwan. Então aqui o povo acha que vai ser bem assim. Do nada, assim, nossa, mais um exercício militar. Opa! Pegamos, é nosso de volta. Porque o Xi Jinping, em teoria, sai em 2027. E ele foi reeleito para um terceiro mandato com essa promessa de trazer Taiwan de volta para casa. E até agora não rolou, né? Então... Tá. Secretário de Defesa. Ele fala isso em palavras claras. Assim, a Europa não é nosso interesse. Nosso problema é o Indo-Pacífico, por conta da China. Então, por conta disso também, que o Trump, outra linha de negociação, de aproximação, a abordagem diplomática do governo do Trump, é ter uma negociação agora trilateral entre China, Rússia e Estados Unidos para definir ordem internacional.
Basicamente, essa é a sua esfera de influência, eu não mexo. Essa é a sua esfera de influência, eu não mexo. Essa é a sua esfera de influência, eu não mexo. Essa é outra coisa que ele aventou também, de ter uma negociação. Não que a gente vai ficar sendo amigo. Vai continuar sendo inimigo. Você vai ter toda a contenção dos Estados Unidos e da China ali, se a China quiser brincar de bonito, mas você vai ter uma negociação. E aí que você pode apontar a... Eu tenho um problema, assim, com relação a esse tipo de retórica, né? Ah, nossa, vai ter toda ali a contenção dos Estados Unidos se a China quiser brincar de bonito. Isso não é real, né, cara? Assim, vamos ser bem pragmáticos, vamos ser bem sinceros. Qual foi o último país que a China invadiu? Tipo, o Vietnã nos anos 70. Tipo, 40 anos atrás. Então, o que os Estados Unidos está fazendo é uma agressão, não é contenção, é agressão, sabe? Do ponto de vista chinês, é agressão, e a gente tem que se colocar do ponto de vista dos países que estão em desenvolvimento, de país como a China, país do sul global, país pobre, porque por mais que vocês moram no Canadá, vocês continuam sendo brasileiros, né? Então, assim, sabe, não é, os Estados Unidos não está contendo o quê, cara? Os Estados Unidos estão literalmente colonizando Seul, com 25 mil soldados, tem 50 mil soldados no Japão, e aí tudo certo. E os caras que invadiram as Filipinas e colonizaram as Filipinas até os anos 40, 50, assim, eles não estão contendo a China, eles são os agressores. A racionalidade dessa loucura toda do Trump agora de começar a atacar o Zelensky. Falou que o Zelensky é ditador e coisa do tipo. Eu não vou defender o Zelensky aqui, mas obviamente que a gente tem que abrir várias exceções. É comum, normalmente, quando você tem um gabinete de guerra, você suspender eleições, tá? Em vários momentos da história você teve isso. Porque não teve... E na Ucrânia, pelo que eu li, não pode ter eleição durante guerra. Então, e eu, de novo, também não tô aqui para defender o Zelensky. Uma eleição recente. Aí o pessoal tá apontando agora que tem às vezes denúncias de corrupção e coisa do tipo. Mas é claro, gente, em qualquer momento, que você tiver ainda mais nos problemas institucionais que você tem num país com guerra, monitoramento, de você cuidar tudo, quebra de cadeia de comunicação, tem várias coisas que podem acontecer ali, né? Não, e com certeza essas atitudes dele foram tomadas em uníssono com os Estados Unidos. O governo americano devia estar de acordo. Você tem todos esses problemas quando você tem situação de guerra. Isso que tá acontecendo. E o cara baniu partidos de esquerda, sabe? Não é discutível. A Constituição da Ucrânia fala não pode ter eleição durante guerra. Não é discutível. É a Constituição dos caras, mano. Vai discutir o quê? Na Ucrânia agora, de denúncia de corrupção e de suspensão de eleição, não é nada fora do ordinário do que aconteceria no momento de guerra. Tipo assim, não é que é um caso, assim, é uma aberração. Mas por que tá tendo esses ataques? Eu acho que tem uma racionalidade por conta disso. Porque essa mudança na política dos Estados Unidos, esse 180 que eles estão dando de a gente apoia a Ucrânia de todo jeito pra o Zelensky é o vilão, é o que causou a guerra, segundo o Trump. Claro que isso é absurdo. Mas por quê? Existe um custo político pros Estados Unidos ceder um monte de coisa pra Rússia. Se aquele discurso de estamos junto com a Ucrânia fosse o dominante nos Estados Unidos, os termos desse acordo iam ser extremamente danosos para o governo americano em termos políticos. É extremamente complicado no país democrático, porque você precisa ser eleito. Daqui a 2 anos, tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, que é eleição legislativa. Grande democracia, né? Grande democracia dos Estados Unidos, que tem 2 partidos. Basicamente, são um só, né? Mas eles têm 2 porque os Estados Unidos é extravagante, precisa ter bastante coisa. E normalmente, o que você costuma ver é o outro partido ganhando tudo. Porque nesses 2 anos, o partido que chega no poder na presidência tem o tempo dele de se desgastar. Então o custo é muito alto. Agora, se você mudar a opinião americana sobre isso... E é o papel dele, né? É construir uma realidade paralela, duplo pensar, mudar levar o exército dele de que repete tudo que ele fala, ficar repetindo tudo que ele fala, e moldar a opinião pública. É o papel dele. Porque a acusação de Zelensky ditador, se há um problema com o Zelensky, o que você está conversando com o Trump? Por que você está conversando com o Putin? Você tem... Eles conversam com a Arábia Saudita, cara. Então isso aí não é... Essa pergunta não é uma pergunta válida. Os caras estão literalmente fazendo negócio com a Arábia Saudita, sempre fizeram. No 11 de setembro tinha 11 caras que eram da Arábia Saudita, ou se não me engano 11, né, que eram da Arábia Saudita. A Arábia Saudita não foi invadida, o Afeganistão foi. Então essa questão de ditador, isso é só retórica. Como eu falei, o Chiang Kai-shek era presidente, mas o cara era um ditador. Só que para os Estados Unidos não era, porque era parceiro dos caras. Então assim, né... Por que estão conversando com Putin? Porque é interessante para os caras, como eles sempre fizeram. Sempre fizeram. Isso não é novidade. Se um ditador virar ditador, se o Trudeau virar um ditador no Canadá e o cara for parceiro, ele não vai ser ditador, vai ser presidente. O próprio Biden, maluco, durante a Covid, os caras precisavam de petróleo. Eles começaram a chamar o Maduro de presidente. Então, eu não estou aqui dizendo se o Maduro é presidente ou não, mas a retórica era Maduro é ditador. E aí os caras precisavam de petróleo, fizeram acordo com a Venezuela, o Maduro virou presidente do nada, sabe? Tem uma racionalidade para essa loucura. De começar a falar que o Zelensky causou a guerra. Não, vamos falar assim, não, porque o Zelensky, ele ficou do lado contra a Rússia e coisa do tipo, isso causou problema. Tudo por conta do governo americano.
Tá. Pro Sim, governo, sim. se alguém causou essa situação, Sim. se você Sim. quer partir para esse tipo de discurso, 100%. que causou uma situação inevitável de guerra que a Rússia teve que atacar, a culpa é dos Estados Unidos. 100%. Aí eu concordo 100%. Porque quem começou essa treta, e tem um vídeo da Victoria Nuland, eu não lembro sobre o nome dela direito, falando disso, né, que eles controlavam o governo da Ucrânia após 2014, que eles controlavam não sei quantos políticos. Isso aí foi tudo Estados Unidos, é tudo armação dos Estados Unidos, cara. Tudo. O Zelensky é um peão na parada. O Zelensky é um peão na política de grandes potências, não é mesmo? Usa a maior Então, palavra. assim, tem a parte moral. Obviamente que você pode fazer o seu entendimento moral das coisas, e eu tenho meu entendimento moral. Para mim, moralmente aqui, a Ucrânia tá certa, o Zelensky não foi o Zelensky que causou essa guerra, e a Ucrânia tá se defendendo. E toda acusação que é feita ali em relação a ditador e coisa do tipo, são coisas normais que a gente vê em gabinete de guerra. Não, assim, eu também concordo com isso. O Zelensky tá no papel dele de se defender. O que o cara vai fazer, né? O negócio é que a gente sabe que essa guerra está se arrastando esse tempo todo por causa dos Estados Unidos. E isso assim, está muito na cara, por causa do complexo industrial americano, os caras têm que vender a arma, e aí vão fazer a Ucrânia ficar numa situação que eles vão ter que dever tudo para os Estados Unidos. Então, a gente sabe que tem esse impacto também, né? Pega aí. A gente fala até hoje do Churchill, como sendo esse grande estadista que ajudou a vencer o Hitler. No gabinete dele, a eleição foi suspensa, né, no Reino Unido. Aliás, ele não foi eleito. Ele teve um gabinete conservador, que foi eleito. Se eu não me engano, teve um primeiro, mas depois esse primeiro caiu. E ele foi nomeado para substituir, sem você ter uma eleição interveniente, né? Teve um período grande aí sem eleição, se eu não me engano, no Reino Unido. Isso acontece. Não, e o Churchill tava lá na fome de bengala, né? 3 milhões de mortos. Gente, isso acontece pra caramba, tá? Se seu país estiver sendo atacado, se as forças inimigas estiverem bombardeando o seu país ou estiverem dentro dele, como é que você pode ter uma eleição na Ucrânia agora com vários ucranianos exilados, com 20% do país tomado, enfim. Mas não é isso que a gente está discutindo, tá? Moralmente eu acho que é isso. Só pra deixar alinhado, porque eu vi algumas, acompanhando o chat assim, quando você fala racionalidade, não quer dizer que o Trump é racional, quer dizer que existe uma motivação lógica, interesse pessoal e tudo mais, mas existe, não é que ele é doido fazendo as coisas, não, ele tá seguindo uma cartilha, entendeu? Ele tá seguindo, ele tem um alvo, um objetivo estratégico. E aí que tá, porque o Trump, dado o mundo que ele herdou com os Estados Unidos, já doou dezenas de bilhões, eu acho, não sei quantos pra Ucrânia, e ele já tem centenas, né? Acho que 20 bi comprometidos, que foi aprovado pelo Congresso, para a Ucrânia ainda receber. Os Estados Unidos totalmente comprometido. Ele quer fazer essa mudança completa para o Indo-Pacífico, que ele precisa de pacificar relações com a Rússia, e ele precisa sair da Ucrânia imediatamente. A Ucrânia vai perder território, não é meu. Esse que é o raciocínio, ele não tá nem aí. Então, assim, como que você faz isso? Como que você faz esse 180? Sem ter um custo de popularidade, sem ter um custo com opinião pública grande. Dentro dos Estados Unidos, né? Você começa a se engajar com esse tipo de discurso que vilaniza o outro lado. Obviamente que não vai ser todo mundo que vai ser trazido pro seu lado, mas muita gente vai. Os dele já tá no bolso, né? A galera dele já tá no bolso. Essa galera começa a repetir. A maior parte das pessoas não é antenada, não tá acompanhando. A grande parte das pessoas é alienada. E aí pronto, vai repetir aquilo que tá em alta. E é assim que funciona, infelizmente. Eu tenho um problema com essa afirmação de a maior parte das pessoas está alienada. Não é que eu não estou alienado, é porque acontece muita coisa o tempo todo mundo e as pessoas são ocupadas, né? As pessoas têm uma vida para viver, né? As pessoas trabalham, têm casa para cuidar, têm família, tem, sei lá, tem tanta coisa que acontece o tempo todo, não é necessariamente alienação, né? Eu também não sei se ela está falando de alienação no sentido negativo, mas acontece muita coisa o tempo todo. O cara não tem como ficar acompanhando o que acontece na Ucrânia, sabe? Não dá para saber. E óbvio que ele vai seguir, né, o que o líder dele, né, o presidente dele fala, mas isso é normal, cara. Isso acontece em tudo quanto é lugar. A gente viu acontecer no Brasil. Sabe? Infelizmente, ele tem essa fórmula direitinho. Você tem um cara que sabe manipular a opinião pública, esse cara. É o que a gente tá vendo, né? Então, assim, gente, é só pra vocês entenderem. Você tem uma dimensão pragmática, você tem uma dimensão moral. Nesse caso aqui, as duas não se casam, na minha opinião. Eu consigo entender o pragmatismo disso. Muito... Ó, tivemos outra aparição do demônio que doa R$100 por vez. Doei em outra live e não me leram. Receba porque você está merecendo mais. Então, obrigado, demônio que doa R$100 por vez. Pode aparecer mais aqui na nossa live. Muito agradecido. Agora, o que vai acontecer com a Ucrânia, acho que é tipo aquele negócio. Na guerra, amigo, o mais fraco se lasca. E eu acho que os Estados Unidos, de fato, ele vai fazer isso. Ele vai fechar um acordo com a Rússia, independente da Ucrânia, nem questionar. É o que ele propôs, né? E depois vai virar pros parceiros europeus, beleza, agora vocês vão lá e mandam tropa garantir isso. Agora vocês... Assim, gente, tem um monte de gente aí nos comentários falando, porque olha, o Leon e a Nilson já sabia que eles são liberais. Gente, assim, eu já conheço eles, né? Eu não acompanho tanto o canal deles, mas eu já tenho uma ideia do viés. Eu só tô aqui para argumentar e contra-argumentar as ideias e tal. Mas, assim, eu já tenho uma noção de onde é que eles vêm, né? Então, de qualquer forma, eles são muito mais racionais, são muito menos torcida do que o Rock, por exemplo. Muito menos torcida. Porque o Rock, literalmente, tem um vídeo
dele de capitão OTAN.